Uma vitória essencial para começar o Brasileirão com o pé direito, mas principalmente para recuperar a confiança e também para trazer um pouco de paz nesse clima tão hostil que se criou no Internacional nos últimos 4 jogos. Vitória importantíssima na estreia do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão, que aliás é o principal foco desta temporada. Isso é inegável, já foi dito diversas vezes, inclusive pelo presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. A torcida impaciente no estádio Beira-Rio, vaiando muitas vezes durante o jogo, que precisava dessa vitória para dar um pouco mais de credibilidade novamente a esse time diante dos últimos resultados que não foram os esperados. E o resultado veio, e em uma boa partida do Internacional. Embora no primeiro tempo o Inter não tenha feito uma grande partida, mas fez um jogo ok, buscou criar oportunidades e pouco sofreu na parte defensiva. E muito disso por causa da segurança que o Fernando trouxe na zaga. O Fernando, que aliás tem sido uma decisão muito contestada do técnico Eduardo Cudê. Eu vejo muitos colorados dizendo que não pode, que o Cudê tá fazendo coisa de professor Pardal, que o Fernando é volante, e eu concordo que ele é volante. Mas o torcedor tem que entender que neste momento o Fernando está sendo colocado como zagueiro por necessidade. Isso porque o mercado não voltou tão bem de lesão, embora hoje tenha entrado muito bem no segundo tempo, e o Robert Renan está afastado, não foi sequer relacionado. Então há duas opções. Neste momento, ter uma zaga com Vitão e Igor Gomes ou Vitão e Fernando. E o técnico Eduardo Cudê está optando por improvisar o Fernando na zaga temporariamente. E tá muito bem, jogou muita bola. No primeiro tempo já foi o principal jogador do Internacional. Joga demais. Mas eu quero aqui dar mais ênfase na segunda etapa. Isso porque o técnico Eduardo Cudê, que muitas vezes é tão contestado por aqui nos comentários, e eu entendo muitas das críticas por parte de vocês por aqui, mas hoje ele fez uma boa leitura do jogo. E as substituições que ele fez no intervalo surtiram efeito, colocando o mercado para cima de um Bahia que já estava mais cansado, então que teoricamente não exigiria tanto do zagueiro do Internacional, e liberando o Fernando para o meio de campo, dando mais mobilidade e também mais segurança defensivamente, e deu muito certo. Além disso, outra coisa que deu muito certo também foi novamente a entrada de Wesley, tendo durante parte do jogo ali do segundo tempo, Wanderson de um lado e Wesley do outro, o Inter ganhou muito mais mobilidade e velocidade. E o que está me chamando mais atenção no Wesley é a imprevisibilidade dele. O que eu quero dizer com isso? O Wesley, assim como ataca muito pelos cantos, aparece também muitas vezes auxiliando ali no meio, atrás do atacante principal, que no caso era o Borré, e depois entrou o Alário. É um jogador muito participativo e que deixa os marcadores extremamente zonzos. Então, nesta partida de hoje, créditos para o treinador do Internacional, que soube ler o momento, soube ver o que estava faltando naquele primeiro tempo, que não estava funcionando com Thiago Maia e Bruno Gomes, e acabou mudando. E também adicionou mais peças de velocidade, o que acabou dando certo. Aliás, essas mudanças acabaram dando tão certo que justamente os 2 gols do Internacional surgiram desta mudança. Do Fernando numa bola aérea, quando ele já estava como volante, e também do Wesley, que entrou e fez o gol. Então hoje o técnico Eduardo Cudê, assim como merece críticas muitas vezes, em muitas decisões, decidiu bem, soube ler o jogo e soube mudar o jogo. E na segunda etapa, principalmente, nós vimos um pouco mais daquele Internacional que eu falo tanto aqui com vocês, daquele Inter da marcação sob pressão, da marcação em cima do adversário, atacando bastante, e novamente, hoje, no segundo tempo principalmente, o Inter atacou muito. O Inter pressionou muito o Bahia e tomou o gol justamente no momento que estava melhor na partida. Inclusive eu coloquei nas minhas redes sociais que era muito azar, porque o Inter estava bem, o Inter estava pressionando, o Inter estava empilhando oportunidades e não conseguia marcar. E foi lá e acabou levando o gol do Bahia. Só que graças a Deus, praticamente no lance seguinte, veio o empate, novamente, repito, de um time que anteriormente já fazia isso, que sempre buscava o ataque, que
que não desistia e não desistiu rapidamente. Deu a resposta e depois veio a virada. Hoje, nesta segunda etapa, nós vimos um pouco daquele Inter que a gente quer ver no Campeonato Brasileiro. Um Inter que, além de aguerrido, marca em cima do adversário e cria muitas oportunidades. O que eu lamento na partida de hoje é somente como o Inter segue perdendo muitas oportunidades. Principalmente Borré. E sim, recém é o quarto jogo de Borré com a camisa do Internacional. É uma pequena amostragem. Ele é muito participativo, tem participado de muitos lances, isso não dá pra negar, mas tem perdido muitas oportunidades, tem desperdiçado muitas oportunidades. E isso não pode acontecer. A gente vibrou tanto com a chegada de Borré e Alário justamente porque nós sabíamos que precisaríamos desses jogadores, do potencial deles, por exemplo, numa ausência do Ener Valencia. Só que agora o Ener Valencia, principal atacante do Inter, tá fora e o Borré, nestas poucas oportunidades, não tá rendendo, não tá fazendo aquilo que se espera dele. Tá participando muito, mas não tá fazendo o principal pro atacante da qualidade que a gente sabe que ele tem, que é marcar gols. Isso precisa ser corrigido. Hoje o Inter venceu, maravilhoso, começamos o Brasileirão com o pé direito para trazer paz, para trazer mais tranquilidade, para recuperar um pouco da confiança por parte da torcida colorada, mas tem que corrigir isso. Não adianta todos os jogos o Inter criar diversas oportunidades. Hoje, em determinado momento do segundo tempo, o Inter tinha 14 finalizações no jogo e não estava conseguindo marcar. Não adianta ficar criando e não conseguir finalizar. Repito, hoje venceu, deu certo, 2-1, era o que a gente precisava. Hoje uma vitória de 0-0 já servia, mas isso precisa ser corrigido no Internacional. E aliás, eu também quero aproveitar e falar sobre esse azar que o Inter tá, né? Porque a gente falou tanto do elenco do Inter e antes da estreia no Brasileiro, o clube perde os seus principais jogadores. Ener Valencia machucado, Arangues machucado e Alan Patrick machucado. O Inter perdeu seus 3 principais jogadores, embora o Alan Patrick, por exemplo, não viesse muito bem. É muito azar. Mas aí entra em conta também as contratações que o Internacional fez. O Inter reforçou o seu elenco justamente para ter peças à altura de reposição. E teve. Hoje teve novamente. Embora o Bruno Gomes não tenha entrado muito bem no primeiro tempo, mas depois, quando ele saiu, o Inter pôde ter no meio de campo Thiago Maia, por exemplo, e Fernando. O Inter tinha essa possibilidade, coisa que anteriormente não tinha. Então o Inter perde o Arangues, que é um dos maestros do meio de campo, um dos principais jogadores do meio de campo do clube, mas mesmo assim tem outros 2 jogadores de muita qualidade. E isso é importante, principalmente um campeonato de 38 rodadas, tão longo como é o Campeonato Brasileiro. O Inter vai precisar desse elenco. E hoje, inclusive, antes da partida, eu falei nas minhas redes sociais, e alguns colorados discordaram e tudo bem, mas vou compartilhar por aqui também, nesse final do nosso papo, que eu entendo que o torcedor tem que cobrar, que o torcedor está insatisfeito, que o torcedor tinha certeza de que o Inter venceria o Campeonato Gaúcho, porque sem o melhor elenco do Campeonato Gaúcho, o torcedor estava ou está insatisfeito, mas se criou no Inter uma crise muito acima do que realmente deveria. Sim, o torcedor tem que cobrar. Sim, o Inter vinha jogando pouco. Sim, o Inter vinha jogando muito abaixo do que se espera dele e muito abaixo do que já se mostrou. Mas se criou no Inter um clima de crise que não condiz com a real realidade. Por que eu digo isso que não condiz com a realidade? Porque assim, se o Inter vence o Campeonato Gaúcho, vai ser o melhor time do Brasil? Não vai. Tô correto? Gauchão não é parâmetro. Isso a gente já conversou por aqui. Assim como perde, não é o pior time do Brasil. E eu leio os comentários de vocês por aqui, muitas vezes respondo esses comentários, a gente troca aquela ideia bacana, respeito todo mundo, mas o que eu vejo nos comentários por aqui é basicamente que o Inter deveria fechar as portas. Eu recomendo vocês a lerem os comentários de todo mundo nos vídeos. O que eu já li aqui é que o Vitão não presta, o Mercado não presta, o Arangues não presta, o Maurício não presta, o Alan Patrick não presta, o Ener Valencia é peladeiro, o Borré não serve para vestir a camisa do Internacional, o Barcelos não serve para ser presidente e o Kudê tem que ser demitido.
Tudo isso por causa de um Campeonato Gaúcho. Aliás, tudo isso por causa de 4 partidas que o Inter não venceu, mas também não perdeu. E não é assim, torcedor colorado. Não é nem 8 nem 80. Tem coisas para corrigir. Só que se criou uma crise tão grande, e isso também muitas vezes incentivado pelas redes sociais e por alguns canais identificados que acabam aumentando muito mais algo que sim é de se preocupar, mas não é tudo isso. Mas se criou uma crise tão grande de, por exemplo, o torcedor defender que torcida organizada tenha que ir em treino cobrar jogador. Se criou uma crise tão grande que ninguém mais prestava no Internacional. Se criou uma crise tão grande que estava se pedindo o pescoço de um treinador que tem uma derrota no ano. Em nenhum clube do Brasil um treinador vai ser demitido com uma derrota no ano. Ainda mais com time reserva. Então sim, era importante vencer o Campeonato Gaúcho? Concordo. Só que o Campeonato Gaúcho não é parâmetro de que o trabalho é muito bom, assim como não é parâmetro de o trabalho ser horrível. Agora, bola pra frente. Era a vitória que o Internacional precisava para recuperar a confiança, para trazer a torcida para junto de si neste Campeonato Brasileiro, que sim serão 38 decisões. Dessas 38 decisões, a primeira delas, o Inter já fez sua parte, vencendo dentro do estádio Beira-Rio. Que seja um claro sinal de melhora, que o Inter tenha aprendido com seus erros e que, principalmente, o técnico Eduardo Cudê, que é o comandante, que é o capitão do navio, tenha aprendido com seus erros e volte a fazer boas leituras do jogo, como fez hoje no intervalo, que mudou o time e saiu com a vitória. É isso que nós precisamos. É momento, torcedor colorado, de remobilização. Não tivemos os resultados que a gente esperava, mas agora passou. Bola pra frente. O Inter sim está vivo na Sul-Americana. Se vencer o próximo jogo, assume a liderança do grupo e já venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. Que venha um grande ano pro torcedor colorado, um grande ano pro time do Internacional. O Inter tem sim um bom elenco, tem peças interessantes e não tem terra arrasada. Pode ter indignação, pode ter cobrança, mas nada de terra arrasada. Uma vitória hoje para recuperar um pouco da paz, para trazer paz novamente para o ambiente de trabalho do Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu achou da partida do Inter, o que tu achou das mudanças do Cudê no intervalo. Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!